Fala aí galera, tudo de boa, tranquilo, na paz? Então, prepara aí, fica esperto e vamos juntos nessa meditação. O título da meditação de hoje é A Crença de Eva, e o texto bíblico está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa a viver. O professor começa a aula perguntando o seguinte: pessoal, vocês sabem o que significa evolução? Não, nada a ver, irmão. E aí um aluno comenta aqui, outro comenta ali, e de repente um conceito começa a ser formado através de todas as respostas. E o conceito é o seguinte: evolução significa que tudo no mundo ou no universo surgiu em algum momento e de alguma forma. O professor concorda com a definição, ele ainda acrescenta: isso significa que nós seres humanos de alguma forma viemos de algum ancestral. E esse ancestral é comum a outros animais, a outro grupo de seres vivos, como chimpanzés, gorilas e assim vai. Eva fica ali sentada na carteira dela, bem tranquila, de boa, sem esboçar muita coisa, nem a favor nem contra. E o professor percebe isso e faz uma pergunta um pouco mais direta a ela: Eva, tá tudo certo aí? Não. Eva bem tranquilamente fala: professor, é que eu não aceito, eu não compreendo muito dessa maneira. Eu entendo que tudo veio de alguma forma, de alguma coisa, de algum lugar, mas eu entendo que existe um relato profundo sobre isso. Afinal de contas, a Bíblia lá em Gênesis apresenta que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o ser humano do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Isso para a criação do homem. Já no caso da mulher, pegou uma costela de Adão e fez ali então todo o formato da mulher para que ela pudesse também ter vida. Toda a sala riu dela, inclusive o professor. Ela fica chateada, fala assim: poxa, aí respeito foi longe, né? É verdade. Mas ele pede desculpas, entende? Tá, mas conversa um pouco mais, porque a gente tem bibliotecas inteiras, um número enorme de literatura falando sobre isso, justamente explicando a origem da vida. Eva fala assim: professor, eu entendo totalmente a compreensão de vocês, porém, eu entendo que a Bíblia é soberana, porque ela é inspirada por Deus. Porém, não dá para reproduzir o surgimento da vida ou a evolução das espécies em um laboratório. Porém, da mesma forma que eu tenho fé num Deus Criador, vocês também têm fé nessa teoria de vocês. E a informação de hoje ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Embora alguns livros didáticos, enciclopédias e outros materiais promovam a teoria evolucionista de Charles Darwin como se fosse um fato científico, sua teoria jamais foi comprovada. A meditação de hoje ajuda a gente a entender que existem pensamentos diferentes daquilo que muitas vezes a maioria fala. Afinal de contas, embora o ditado fale que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre a maioria está certo, né? Não acredito. Sendo assim, a minha pergunta é: quando a sua fé é contestada, você fica em silêncio ou dá alguma resposta? Entenda o seguinte: Eva não quis falar de primeira porque não era o momento, mas o professor deu abertura e ela falou com muita tranquilidade e até mesmo com muito respeito pela fé e crença dos outros. É importante a gente entender que às vezes precisamos falar, às vezes precisamos ficar quietos, mas em tudo manifestar respeito pelo pensamento e crença dos outros. Ora comigo pedindo a ajuda de Deus. Deus, ajuda a gente a ter firmeza que o Senhor é o nosso Criador, mas também ajude a gente a ter respeito pelos outros pensamentos que existem e outras crenças também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Que Deus abençoe muito.